Olá, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Como nós falamos, esse é o segundo vídeo. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da descida do Espírito Santo, do falar em outras línguas, né? Por que é importante a línguas estranhas? Porque é uma evidência do Espírito Santo, além dela ser um revestimento de poder, né? Mas, irmão, onde é que a senhora prova que é importante, que é necessário? Bem, se a palavra de Deus é para nós seguirmos ela, então ela vai dizer o que a palavra de Deus diz. Se você se baseia por ela, você vai entender. Muitos vão dizer, é um contexto diferente. Aqui não tem contexto diferente nenhum. Aqui tem expressamente o que está aqui é o que está. Não tem interpretação. Ao meu ver, não tem interpretação. Então, hoje eu vou citar 4 passagens bíblicas num único livro, o Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos vai dizer exatamente como a igreja primitiva, como o Espírito Santo fazia naquele tempo. Quando ele entrava dentro da pessoa, a pessoa já não só recebia o Espírito, como falava em outras línguas, como também profetizava. Então, hoje, acredito eu, muitas igrejas, elas não buscam isso. E é importantíssimo. Não somente a palavra de Deus é a base concreta e ela é, assim, fundamental. Mas você receber o Espírito Santo e você falar em outras línguas é fundamental. Você se edifica em mistério, você fala com Deus e você recebe revestimento de poder. Além do mais, é uma evidência de que você verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus e que ele habita em você. Talvez alguns podem dizer assim, você está falando besteira, irmã, todos que aceitam Jesus recebem o Espírito Santo de Deus. Mas tem que ter uma evidência. Busca por uma renovação, por um revestimento, falar em outras línguas é maravilhoso. Então eu vou citar aqui como é importantíssimo isso. E que muitas pessoas falam que é besteira. Besteira não, porque se for besteira, então a palavra de Deus é besteira, aquilo que está contido aqui é besteira? Porque quem fala isso é tão ignorante, ou mais, ou não entende. Porque Paulo mesmo vai falar que só entende as coisas de Deus quem é espiritual. Quem não é espiritual, meus amigos, não vai entender nunca. Você vai ficar a ver navio, né? Então vamos citar agora, olha. Em Atos 2, do última passagem que nós lemos, né, que é a descida do Espírito Santo, aqui houve a descida do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, né? E aqui no 3 em diante fala assim, então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Isso aqui foi em Pentecostes, descido do Espírito Santo dos Apóstolos lá, né? Mas é só isso, irmã? Não é só isso, não. Vamos para cá em Atos 19. Atos 19... vai acontecer algo extraordinário. Olha só. Em Atos 19, do versículo 2, Paulo prega o batismo em Cristo. Olha o que ele fala. Ele chegou, né? E aconteceu no 19, ele foi lá, né? Estava em Corinto. Ele atravessou as regiões altas e ele chegou em Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Aí ele perguntou daqueles discípulos, no versículo 2, diz assim, do 19 de Atos dos Apóstolos. E lhes indagou, recebestes o Espírito Santo? Na época em que crestes, ou seja, ele indagou aquele discípulo se ele tinha recebido o Espírito Santo quando ele creu em Jesus Cristo, né? Ele creu ali, você creu, agora você tem que receber o Espírito Santo. E por que é importantíssimo, irmã? Porque lá em Atos 1, quando Jesus fez a última ceia com os discípulos tinham a palavra de Deus, eles tinham uma palavra, eles estavam cheios da palavra, mas faltava ali algo na vida deles, o Espírito Santo, né? Então, Jesus disse para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, até receber o Espírito Santo dentro de você. Porque tem que haver evidência do Espírito Santo. E qual foi a evidência?
foi a descida do Espírito Santo e o falar em outras línguas, né? E aqui ele diz assim, disse Paulo, no versículo 4 agora. Então Paulo lhe explicou, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. No 5 ele diz, e compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, ou seja, eles só tinham recebido o batismo de João, de arrependimento. Tá, segue o barco. No versículo 6 ele diz assim, esse aqui é o mais importante de todos. É o versículo do qual eu estou falando, que você precisa falar em línguas estranhas. Por quê? Está aqui. Aqui no 5 eles disseram, e compreendendo isto, eles foram batizados no nome do Senhor. No 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar, né? Sou eu que estou falando? Não, é a palavra que está dizendo que você precisa falar em línguas estranhas, né? Então, por quê? Porque é evidência do Espírito Santo, certo? Acabou por aqui, irmã? Não. Atos 19, do 2 em diante até o 6, até o versículo 6. Você pode ler aí na sua casa. Agora vamos para o 10. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos para o 10. O que diz aqui em Atos 10, no versículo 46? Bem, esse aqui foi a questão da visão do centurião crente. Vocês lembram? Quem lê a palavra, quem não lê, eu vou explicar. Mas precisa ler a palavra, né? O apóstolo Pedro teve uma visão, centurião crente tinha tido outra, né? Onde indagava que precisava chamar Pedro. Nessa questão do centurião crente, Jesus queria entrar na família de Cornélio. Queria a salvação deles, ou seja, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, já havia lá alguns familiares do qual ele tinha chamado para ouvir o que Pedro iria dizer, né? Então, no versículo 46, Atos 10, do versículo 46, eu não vou ler do 46, eu vou ler do 45. Bem, eu resumi aqui a história, né? No 45, ele já havia falado a respeito de Jesus, né? E aí, quando ele estava ainda terminando de falar, desceu sobre ele o Espírito Santo. Então, eu vou ler do 44. O versículo principal é o 46, versículo 46 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E eu vou ler do 44 para a gente entender melhor. E aconteceu que quando Pedro ainda pronunciava estas palavras, ou seja, quando Pedro estava falando de Jesus, a respeito de Jesus para aquelas pessoas, né, o Espírito Santo descia de repente, como no dia de Pentecostes, né, sobre todos os que ouviam a mensagem, os gentios, estavam lá atentos ouvindo a mensagem. Sabe o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a palavra já estava entrando dentro dele. Já a palavra de Deus. O Espírito Santo já estava fazendo a obra dentro deles lá. E aí, quando houve a oportunidade, o Espírito Santo começou a descer sobre eles. Os que ouviram a mensagem, né? E no 45 ele fala, aqueles crentes judeus que vieram com Pedro, né, aqueles que estavam com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. E agora, o versículo principal, 46, do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Eu vou ler de novo. Enquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas,
exaltando a Deus, diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém recuse água e impeçam que estes sejam batizados? Ou seja, no 46, no 45, o Espírito Santo estava descendo sobre eles. E depois que começou a descer, que já estavam dentro dele, eles começaram a expressar em línguas estranhas. Ou seja, eles estavam falando em outras línguas. Por quê? Porque precisa da evidência do Espírito Santo na tua vida. Por isso é importante você falar em língua, porque você precisa se edificar sempre. E o dom de línguas, ele renova a vida da gente. Ele edifica. E em mistério a gente fala com Deus. Porque tu não sabes o que tu está falando em mistério, mas Deus sabe o que tu está falando. Você está falando em mistério com Deus. E quem interpreta, quem tem o dom da interpretação, que é um dom, ele sabe exatamente o que através das tuas línguas estranhas tu está falando com Deus, e Deus está te enviando algo também para falar através das tuas línguas estranhas. Então, o dom de língua, sim, é essencial para quem é batizado com o Espírito Santo, porque ele é evidência e você precisa, sim, falar em línguas estranhas. Muitas pessoas convivem, vai vivendo a vida dizendo: eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas quando chega na igreja, você diz: eu senti a presença de Deus, tá? Eu senti o toque, mas não tem evidência. Você não fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas, meu irmão. Você precisa ter a evidência do Espírito Santo na tua vida. Você precisa buscar o dom de línguas. Você precisa falar em línguas estranhas. Na verdade, é uma das questões, né, do qual eu queria esclarecer a respeito desse assunto. Em João 3, na verdade, João 3, o novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Todavia pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Jesus disse: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Né? Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. Então, quando você tem um nascimento do Espírito, ou seja, muitas pessoas estão nessa questão aqui. Estão na igreja, leem a palavra, estudam a palavra, mas muitas vezes estão vazios, estão secos. Não são nascidos. São como Nicodemos. Nicodemos era um homem da lei, instruído, conhecia a verdade, andava no mandamento da lei, não se desviava. Segundo aquele, ele era um homem chamado Nicodemo, membro do Supremo Tribunal de Judeus, né? E ele parecia ser um homem da lei, que conhecia a lei, que andava corretamente, mas ele não era um ser espiritual. Ele não tinha vivido, não tinha vivido como os apóstolos viveram no dia de Pentecoste, tendo a palavra. Assim também os discípulos tinham a palavra, mas não eram ainda totalmente espiritual, né? Eles entendiam a palavra, mas precisavam do Espírito Santo dentro dele. Porque quem discerne, quem é espiritual, aí sim, você passa a ser espiritual e você entende as coisas do Espírito. Porque o Espírito habita em você. E a partir deste momento, você nasce de novo, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo, né? Você aceitou a Jesus, você se arrependeu, você desceu as águas, o Espírito Santo entrou dentro de você, você foi batizado com o Espírito Santo. Qual é a evidência? Falar em outras línguas. Então, Nicodemos precisava nascer de novo, porque ele só tinha a carne, a evidência da carne. Ele precisava do Espírito,
precisava nascer novamente, né? Então isso tem muito a ver com isso, acontece muito hoje em dia. Muitas pessoas estão vivendo apenas no regime de carne, vamos dizer assim. Não são pessoas espirituais, são poucas. Muitas delas, até eu acredito, que são sim batizadas com o Espírito Santo, mas não tem a ajuda necessária para falar em outras línguas, para buscar o dom de línguas, ou seja, para buscar a falar em outras línguas, em mistério falar com Deus. Porque às vezes está numa igreja que não busca os dons espirituais, às vezes nem acreditam nisso, não acham necessário. Então isso vai meio que muito reprimindo a pessoa, né, a esse regime, e ela vai se criando naquele regime ali, né, sendo batizada, né, com o Espírito Santo, mas não buscando a evidência, não falando em línguas, apenas não, eu sou batizada, só isso, eu sinto a presença de Deus. Meu Deus, que geladeira, né? Então o que eu falo para as pessoas: busquem o dom de línguas, busquem falar em outras línguas. Você recebe a renovação do Espírito, você recebe o renovo de Deus na sua vida, né? E uma hora fala de uma língua, de outra hora fala de outra, e assim vai, porque há um renovo, né? Então, que o Senhor possa ter te edificado neste vídeo. Agora você viu exatamente que a palavra diz que verdadeiramente a evidência do Espírito é o falar em outras línguas, né? Você precisa falar em outras línguas. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e que você busque, né, as línguas, em falar em outras línguas, em falar em mistério com Deus, e também intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, porque te edifica. E quando nos edifica, é tudo de bom. A paz do Senhor Jesus a todos.